Aqui, no Colégio São Paulo de Piratininga, índios e portugueses dividiam o mesmo espaço. O colégio era, ao mesmo tempo, um centro de catequização dos indígenas da região e de aprendizado dos filhos da elite colonial. Era também um centro de formação de novos padres, que agora não precisavam mais ser mandados a Coimbra para serem ordenados. Bate o sino, pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. É uma música de tradição cristã que fala sobre o sino, que anuncia o nascimento do menino Deus. Evangelizar é a missão. A educação é um meio para chegar a esse fim, né? Então, se o colégio deixa a proposta da evangelização de lado, ele descaracteriza-se como colégio jesuíta, como esse próprio nome diz, companhia para evangelizar o mundo, né? É característico deles entrar na cultura, conhecer a cultura, conhecer os valores daquela cultura, para poder aí introduzir os valores cristãos. Para transmitir esses valores por meio da educação, os colégios jesuíticos utilizavam um método pedagógico que era organizado num conjunto de normas, chamado Ratio Studiorum. É justamente o conjunto dos preceitos estabelecidos por Santo Inácio, e depois foi reformados algumas vezes, que determinavam a forma da educação jesuítica. Isso era seguido estritamente em todos os colégios do mundo, né? Colégio jesuítico. Eles têm indicações gerais desses estudos, né, de base, estudos gramaticais, estudos, digamos, de poética, estudos de retórica, sobretudo, que é nuclear, decisivo, né, o estudo de retórica, com muita prática oratória e baseado, sobretudo, num conceito fundamental que é o de emulação. O princípio da educação jesuítica é que, através da competição, você podia traduzir emulação por competição, mas não uma competição pela competição, uma competição com vista a uma superação, digamos, de si mesmo e dos modelos que informam a educação. O site do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, da Faculdade de Educação da Unicamp, também define o que é a Ratio Studiorum, um conjunto de normas criado para regulamentar o ensino nos colégios jesuíticos. Sua primeira edição, de 1599, além de sustentar a educação jesuítica, ganhou status de norma para toda a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus percebeu muito cedo, e mais cedo do que todas as outras ordens religiosas existentes na cristandade, que a transmissão das experiências de evangelização nos mais diversos locais era um instrumento de formação extremamente importante. E optou pela inculturação, ou seja, pela adoção dos hábitos de muitos dos povos nos quais se integraram. Então, por exemplo, eles logo perceberam que os índios adoravam cantar. Isso é uma coisa que... Então, eles usavam na missa muito canto, que eles cantavam em latim, como você disse, que eles mas não é porque eles estavam só preocupados que eles aprendessem o latim, não era isso que era fundamental. O fundamental era, pela música, atrair os índios, digamos, para os cultos e para a religião cristã. Mas tem sempre esse efeito sensório, imediato, tem um pragmatismo sensitivo, que os jesuítas são craques, né? Outra batalha que os jesuítas enfrentaram, além de terem de convencer os europeus de que os índios eram gente, foi a dificuldade da conversão do indígena ao cristianismo. Inicialmente eles acreditavam mesmo nisso que está escrito aí, essa coisa do papel em branco, ou seja, como o índio não tem cultura nenhuma e tudo pode ser escrito nele, basta que você fale uma coisa qualquer e ele logo retém aquilo e a conversão se faz quase que naturalmente. Manuel da Nóbrega chegou a escrever que os índios mostravam admiração pela leitura e pela escrita, que desejavam aprendê-las e ser cristãos. Ele solicita ao rei de Portugal ainda mais missionários e reafirma que não há necessidade de que eles sejam homens letrados, porque os índios são papel em branco, em que se pode facilmente escrever e divulgar o Criador. Mas será que tudo poderia ser escrito tão facilmente assim? O próprio Manuel da Nóbrega parece mudar de ideia. Mais uma vez, ouça o que ele escreveu no Diálogo sobre a Conversão do Gentio. Sabeis qual é a maior dificuldade que lhes acho? Serem tão fáceis de disserem a tudo sim ou pá, ou como vós quiserdes, tudo aprovam logo, e com a mesma facilidade com que dizem pá,
dizem Ein. A mais importante aqui é essa ideia a dificuldade da excessiva facilidade, em que ele vai dizendo sim a tudo, vai fazendo tudo, mas nada lhe entra verdadeiramente no coração, né? Essa falta de resistência que, de fato, nunca, não é aprendizado verdadeiro. Se quiser fazer um contraponto assim com uma outra imagem famosa, muito posterior, de cento e tantos anos depois, o Padre Vieira, numa das mais célebres imagens que ele faz do índio brasileiro, ele diz que o índio brasileiro é como uma estátua de murta. Você faz um desenho rápido nela, essas estátuas, nessas plantas que você desenha rápido, a figura de um homem, por exemplo. Mas basta que chova um pouco para que logo aquilo se desfigure tudo. A exposição que nós temos aqui é uma exposição sobre o Padre Antônio Vieira, que eu mencionei para vocês. É uma comemoração dos 400 anos do nascimento do Padre Antônio Vieira. Tá legal? E fala sobre suas obras, sobre os sermões que ele escreveu e sobre a importância da escrita e da obra do Padre Antônio Vieira. Mestre em artes, o Padre Antônio Vieira veio ao Brasil aos 6 anos de idade, onde estudou em casa com sua mãe e mais tarde no Colégio Jesuíta da Bahia. O Padre Vieira foi um dos jesuítas que mais escreveu cartas sobre a experiência dos missionários no Brasil colônia. Existem hoje catalogadas mais de 750 cartas de sua autoria. 750 cartas? Por que os jesuítas se correspondiam tanto assim? Perceberam que a transmissão de experiências era extremamente importante e adotaram um sistema absolutamente inovador, que era a obrigatoriedade de cada província redigir pelo menos anualmente, daí as chamadas cartas ânuas, a síntese das atividades que tinha desenvolvido ao longo de um ano. Uma espécie de relatório de atividades. Esse sistema de vasos comunicantes, de transformação, de comunicação em rede, foi extremamente moderno e precursor, e nós hoje, quando utilizamos a rede, ou seja, a internet, não fazemos mais do que adotar o sistema, embora com outra tecnologia que os jesuítas adotaram no século XVI. A sede dos jesuítas é em Roma. Eles tinham frentes de expansão na China, no Japão, no Vietnã, na Índia, não é? Goa, no Brasil, na América do Norte. Quer dizer, imagina que eles estavam dissolvidos, digamos, num mundo imenso que se conhecia pouquíssimo. E essas cartas com informações sobre as sociedades diversas, sobre as diferentes culturas que ele encontrava, sobre as dificuldades da conversão, sobre a forma de constituição de cada uma das missões, é a base da informação que nós temos, por exemplo, sobre a colônia brasileira. O sociólogo Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala, obra considerada essencial para o entendimento do pensamento social brasileiro, diz que é difícil reconhecer que os padres tenham agido com heroísmo e lealdade aos seus ideais. Freire considera os jesuítas agentes europeus de desintegração de valores nativos e afirma que sua influência foi deletéria. Deletéria porque, do ponto de vista de Gilberto Freire, os jesuítas foram destruidores de cultura. Já Fernando Azevedo considera os jesuítas responsáveis pela mais importante fase da história da educação no Brasil. No seu livro A Formação da Cultura Brasileira, Azevedo diz assim: a vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa história, e certamente a mais importante pelo vulto da obra realizada e, sobretudo, pelas consequências que dela resultaram para a nossa cultura e civilização. Educadores ou destruidores de cultura? A discussão sobre o papel dos jesuítas é ainda atual, mas a trajetória desses missionários na história da educação guarda um consenso. Ninguém nunca é sempre inovador. Há um tempo em que é inovador, depois há um tempo de cristalização e há um tempo de decrepitude, como em todas as sociedades humanas. E a Companhia de Jesus aconteceu exatamente a mesma coisa. No século XVI, no século XVII foi vanguarda, no início do século XVIII cristalizou e na segunda metade do século XVIII já está em declínio do ponto de vista da modernidade dos sistemas de ensino.
Gostaria de encerrar, agradecer a visita. Obrigado, pessoal. Vamos lá?